quiser deixar marcado, pode deixar marcado, que a gente vai ficar nesse livro de capítulo 10. A gente vai ler os 1 Coríntios, capítulo 10, e a gente vai fazer um paralelo com outro texto, que está lá em Mateus 24. Tá? Mas primeiro vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Todos acharam? Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se vocês quiserem ler 1 Coríntios 10 aberto, mas também abrir lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 37. Mateus 24, 37. Vai dizer o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Amém? Mais uma vez, aqui em Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, essa noite nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Estamos aqui com o coração disposto a ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Espírito Santo de Deus. O Senhor venha nos marcar e nos impactar essa noite, meu Deus. O Senhor venha nos ensinar, meu Deus. O Senhor venha alinhar os nossos corações com o Senhor essa noite, Pai. Essa é a nossa oração para o Senhor, meu Pai. Faça com que nossos corações sejam de maneira fértil para receber a Tua boa palavra, Pai. Que não seja eu aqui, meu Deus, quem vai envolver a Tua palavra, mas que antes, meu Deus, o Senhor venha falar, meu Pai. Através da minha vida, o Senhor venha falar com todos os que você precisa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos sentar. Vocês para a gente entender esse paralelo, esses dois textos que a gente leu, 1 Coríntios 10 e Mateus 24. E lá em Mateus 24 diz que antes dos dias do dilúvio, dos dias de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas davam-se em casamento. E as pessoas fazem todas essas coisas corriqueiras do cotidiano, do dia a dia, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio. Vocês conhecem a história, e o dilúvio dizimou toda a terra, com exceção de Noé e sua família, e os animais que ele estava. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz na igreja de Corinto o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E em paralelo desse texto aqui, apesar de parecerem um pouco semelhantes, porque afinal de contas os dias de Noé eles comiam, bebiam, casavam, vida normal. A diferença desses dois textos aqui está na motivação das pessoas envolvidas em cada contexto. A gente vai entender isso, como é que a gente pode aplicar isso em nossa vida. E hoje a gente vai ler o capítulo 10 de Coríntios,
verdade, essa noite eu ia pregar sobre a volta de Cristo, sobre os conflitos que têm acontecido lá fora, sobre os sinais que são cada vez mais explícitos. Mas ao ler esse capítulo 10 de Coríntios, a palavra de Deus ela foi tão impactante, né, no meu coração, e eu tive tantos aprendizados com isso, que simplesmente o Espírito Santo sobrou esse texto, sabe? E eu quero compartilhar isso com vocês essa noite. O apóstolo Paulo diz aqui para os Coríntios que comais e rebeldes fazem tudo para a glória de Deus. E a diferença para aquelas pessoas da época de Noé é que aquelas pessoas na época de Noé estavam vivendo a vida cheia de si mesmo. Elas estavam comendo, bebendo as mesmas coisas, aparentemente. Porém, elas não estavam fazendo tudo para a glória de Deus. Entende? E aí aqui está a grande diferença dos dois textos, apesar de parecerem semelhantes. Vamos começar a leitura aqui no livro de Coríntios. Capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos ler até o claro somente. Aqui o apóstolo Paulo começa narrando a história do povo de Deus quando eles atravessavam o deserto. Todos nós conhecemos a história do povo quando eles saíram do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, eles atravessaram o deserto. E aqui nos versículos 1 ao 4 de Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo isso, que nossos pais andaram sobre a nuvem, os nossos pais foram batizados, nossos pais andaram com Moisés. E aqui ele está dando uma introdução, uma carta aos Coríntios, dizendo que os nossos pais, aqueles que nos antecederam, passaram pelo deserto. E sabe o que é o mais impressionante nisso tudo? A gente vê que o povo judeu, o povo de Israel no deserto, eles conviviam com a glória de Deus dia e noite. Eles conviviam com o extraordinário de Deus. Mas o fato é que eles conviviam com o extraordinário de Deus, mas um lugar totalmente comum. Um lugar totalmente sem graça, por assim dizer. Afinal de contas, todo mundo aqui sabe como é que é o deserto. A gente sabe como funciona. A areia para todo lado, o inseto, o bicho, não tem nada de extraordinário no deserto. Se você não tiver uma orientação, você olha para um lado, para o outro, dependendo de onde você estiver, é só areia. Ou seja, é o cotidiano, é o comum. Mas Paulo ele começa a introdução dizendo que aquele povo de Deus estava vivendo naquele lugar comum, mas conviviam com a glória de Deus. A glória de Deus era manifesta na nuvem, a coluna de fogo precipitava durante a noite. Aquele povo eles andavam e as suas sandálias cresciam nos seus pés, as roupas não se perdiam, as roupas cresciam em seus corpos. Ou seja, eles viviam com o sobrenatural de Deus dia e noite, mesmo estando em meio ao deserto, mesmo estando em meio ao lugar comum. E nada mais entediante do que o deserto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer algum lugar que é deserto. Em algumas viagens que a gente faz de caminhão, você passa por alguns lugares que tem uma longa extensão, sem nada, só mar, no deserto, e você vê que não tem nada ali, nada de extraordinário acontece naquele lugar. E a gente vai aprofundar nisso no cotidiano, na vida ordinária. E a Bíblia é muito clara em afirmar que todos estiveram na nuvem, todos comeram do maná, todos beberam da água da rocha. Então, fica claro que a gente vê que Paulo está dando uma introdução e dizendo: nossos pais eles passaram pelo deserto, nossos pais eles viveram isso, porém a glória de Deus era com todos eles. Vamos continuar a leitura? Está claro até aqui? Amém? A partir do versículo 5 até o 10 é o seguinte: Entretanto, Deus não se agradou na maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
5 até o versículo 10, Paulo ele dá alguns conselhos e exorta a igreja de Coríntios. E o que me chama muita atenção nisso aqui, meus irmãos, é que do versículo 1 até o versículo 4, Paulo ele simplesmente está dizendo que os pais deles naquelas épocas, eles conviveram com o sobrenatural de Deus. Eles viram a coluna de fogo, eles viram a água saindo da rocha, eles viram o mar se abrindo. Contudo, a partir do versículo 5, ele diz que, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E sabe, isso me chama a atenção. Aquelas pessoas, eles tiveram contato com o sobrenatural de Deus, eles viveram o extraordinário. E por que Deus não se agradou da maioria deles? E Paulo ele continua explicando que Deus não se agradou da maioria deles, porque muitos deles caíram em práticas pecaminosas, práticas como idolatria, como cobiçar o que era mal, imoralidade sexual, murmuração. Sabe, a gente sabe da história. E uma das mensagens centrais aqui desse capítulo 10 é o versículo 31, que quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Essa é uma das mensagens centrais aqui desse capítulo 10. E Paulo é bem enfático quando ele diz que o povo de Deus começou a cair, quando eles começaram a fazer as coisas de uma forma que não era mais para a glória de Deus. A partir do momento que aquele povo começou a murmurar, a partir do momento que aquele povo sentou e decidiu, olha, vamos fazer um bezerro de ouro para te adorar, olha, vamos fazer qualquer coisa aqui que esteja fora da vontade de Deus, ali foi o momento que precedeu a ruína daquele povo, ao ponto de Deus não se agradar da maioria deles. Sabe, e algo que me chamou muita atenção é que o mover do passado, ele não é garantia de um mover no futuro. Sabe, não é porque Deus ele fez coisas no passado, através de uma geração, através de nossos pais, nossos passados, que ele fará no futuro. Desde que a gente, se nós não mantivermos a chama acesa, se nós não permanecermos no centro da vontade de Deus, o mover do passado não é garantia de um mover no futuro. Sabe, no momento que um cristão para de viver para a glória de Deus, é o momento que precede a sua ruína. E no versículo 5, Paulo deixa isso muito claro. Preciso fazer um parêntese importante só para a gente contextualizar. Vocês sabem que a Bíblia relata que ao todo de pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto eram cerca de 2 milhões de pessoas. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, escravos. Então, ao todo eram cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto. E vocês têm noção do que são 2 milhões de pessoas? E desses 2 milhões, apenas 2 entraram na terra prometida. É um número muito alto. Então, a gente entende que o motivo disso, o motivo desses 2 milhões, a maioria ter perecido no deserto lá fora, porque começaram a viver a vida de uma forma que não glorificava a Deus. E nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. Assim como diz o versículo 31, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que a gente fizer, faça para a glória de Deus. Sabe, apenas contemplar milagres não nos garante a aprovação de Deus. Aquele povo eles contemplaram, sim ou não? Eles viram o mar se abrindo, eles viram a rocha jogando água. Meus irmãos, você tem noção que é isso? A gente vai em algum lugar, a gente vai no mar, por exemplo, você tem noção que é aquele monte de água se abrindo, aquele povo contemplou essas coisas. Mas apenas o fato de contemplar a glória de Deus e não estar envolvido com Ele intrinsecamente nos nossos dias, no decorrer da semana, isso não nos garante a aprovação de Deus. Amém? E um fato interessante, sabe? Eu estava lendo esse capítulo 10, hoje eu estava lendo de novo, na parte da tarde de casa. E Paulo ele começa a falar com os coríntios que aqueles pecados que aconteceram lá na época do povo no deserto estavam acontecendo na igreja de Coríntios. E infelizmente são pecados que a gente ainda vê acontecer nos dias de hoje, nas igrejas de hoje. Sabe, é murmuração, é imoralidade sexual, é idolatria, cobiçar coisas más, sabe, meus irmãos? A gente infelizmente continua vendo essas mesmas coisas nos dias atuais. Isso serve de alerta para nós, isso serve de alerta para a gente, porque de 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida. É porque a regra de Deus é muito alta. Nós precisamos ver uma vida que glorifica a Deus todos os dias. Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos,
que foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mais uma vez, estas coisas que sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao fim dos tempos, no momento, do período que a igreja estava vivendo naquela época, que é o mesmo período que a gente vive hoje, que é o período após a ressurreição de Cristo até a sua vida gloriosa. Nesse texto, ele fala que nós, a quem é chegado, nos tempos. Logo após ele falar, aquele que julga está de pé, puxe para que não caia. Sabe, meus irmãos, e eu fui procurar o contexto disso, e eu fui ver que aquela igreja de Corinto, a qual o apóstolo Paulo tinha escrito essa carta, era uma igreja que era muito envaidecida em sua espiritualidade. Era uma igreja que, além de ser envaidecida na sua espiritualidade, eles eram envaidecidos em suas obras. Sabe, fazer um paralelo, como eu disse no começo dessa palavra, eu quero fazer um paralelo com essas duas palavras nos dias de hoje. E fazer um paralelo, quantos de nós aqui estamos envaidecidos, sabe? Eu vou no culto todo domingo, eu dou meu dízimo, eu não roubo ninguém, sabe? Eu faço tudo certinho, eu sou uma boa pessoa, né? E quantas vezes a gente se apoia nisso, a gente se firma nisso? Quantas vezes estamos envaidecidos, sabe, com aquilo que fazemos diante de Deus? Muitas vezes estamos aqui como a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo exorta aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia. Ele não fala aqueles que estão de pé. Ele fala aquele que julga estar de pé, aquele que acha que está de pé. Se você acha que está de pé, se você acha que está firme, puxe para que não caia. Sabe, isso é muito importante se a gente analisar todo o contexto. Ele começa contando para os pais que eles estavam no deserto, de 2 milhões, só 2 que estavam na terra prometida. E depois ele vem e fala para os corredores: olha, se você julga estar de pé, cuidado para não cair. Se você acha que você vai na igreja todo domingo, se você está se diz, mas eu não roubo ninguém, mas eu sou uma boa pessoa, cuidado para não cair. Sabe, meus irmãos? Mais uma vez aqui, falando para vocês, a regra de Deus é muito alta. Não no sentido de perfeição, Ele sabe que nós somos perfeitos, mas no sentido de interesse de coração, no sentido de fazer qualquer coisa para a glória dele. Sabe, algo que ardeu muito no meu coração, uma frase, e eu até mostrei nos status hoje, que o que define a nossa devoção não é o que a gente faz no domingo, durante o culto, mas é o que a gente faz entre domingos. Sabe, a forma que a gente vive entre um domingo e outro. Porque é tranquilo, né? Ser um cristão no domingo, é tranquilo ser um cristão no momento do culto. Mas como que a gente vive entre um domingo e outro domingo, é o que define de fato a nossa devoção a Deus. Tá claro que você está acompanhando? Vamos continuar no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe, isso aqui é maravilhoso, sabe, meus irmãos, porque quando a gente recebe uma notícia de que, nossa, mas 2 milhões de cristãos, 2 milhões de filhos de Deus, né? Vou falar cristãos, porque naquele contexto eles ainda não queriam Cristo. Mas, diante dessa notícia, nossa, 2 milhões de pessoas estavam no deserto e eles viram a glória de Deus e só 2 entraram, né? É praticamente impossível, né? Impossível ver uma vida íntegra, ver uma vida no centro da vontade de Deus. A gente pode receber essa mensagem dessa forma, mas o apóstolo Paulo ele vem e fala que não vem nenhuma tentação sobre nós que não possamos suportar. E a gente viu que aquele povo só caiu porque eles não suportaram a tentação e eles caíram em seus pecados. Mas o apóstolo Paulo ele é eficaz em dizer, ele é enfático em dizer que não vem tentação senão humana. Sabe, algo que é curioso, meus irmãos, nós somos tentados em cima de nossas fraquezas. Deus ele não tenta ninguém. Deus ele nos permite passar por provações, sim, é verdade, mas Deus ele não tenta ninguém. E nós somos tentados em cima de nossas fraquezas, em cima de imoralidades sexuais, em cima de vícios, em cima de mentira, em cima de oportunismo. Nós somos tentados em cima de nossas fraquezas. Mas o apóstolo Paulo ele disse que não vem tentação sobre nós senão humana, ou seja, nós podemos sim vencer todas as tentações. A gente cantou aqui essa noite, né? Mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, as tentações, as propostas vêm, todo dia elas vão continuar vindo.
Elas vinham lá na época do deserto, com o povo de Deus no deserto, ao ponto de vários deles perecerem no caminho. Elas vieram na época dos Coríntios, ao ponto que o apóstolo Paulo tem que escrever uma carta para eles. E elas continuam vindo nos dias de hoje, a ponto de, infelizmente, a gente conviver com vários escândalos. Sabe, não quero entrar no mérito disso aqui. Eu acho que a gente não tem que ficar olhando para o erro. O nosso foco é olhar para Cristo, olhar para Jesus. Quando a gente se apega muito para o erro, a gente também tropeça. Mas o fato é que o erro acontece e a gente tem que se apegar a Cristo. E o apóstolo Paulo disse que não vem tentação sobre nós, não humana. Nós podemos vencer todas as tentações e viver uma vida que glorifica a Deus. É possível, sabe, Sérgio? A gente consegue. A grande questão é que nem sempre a gente está disposto. Nem sempre a gente está disposto a recusar vontades, a recusar tentações, a recusar as propostas que chegam até nós. Mas nós precisamos, porque senão nós entraremos nessa caixinha das pessoas que foram desaprovadas por Deus, mesmo convivendo no mundo, mesmo convivendo perante os milagres, mesmo convivendo perante a igreja. Se nós não vivemos uma vida que glorifica a Ele, nós poderemos entrar na reprovação de Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 14 até o 20 diz o seguinte: portanto, meus amados, fugir da idolatria, falo com uma criteriosa. Julgai a vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Vamos dar uma pausa aqui nesse versículo 20. Sabe, o apóstolo Paulo está exortando as pessoas a se manterem fiéis a Cristo, a se manterem fiéis a Deus. Porque nós não podemos, sabe? Nós não podemos estar associados no banquete de Cristo e ao mesmo tempo estar assentados no banquete do mundo. Sabe, isso é algo impossível para o cristão. São conselhos de Paulo sobre o que nós devemos ou não fazer. Aqui no capítulo 14 até o 20, Paulo está dando conselhos práticos à igreja sobre como proceder. Sabe, é interessante que naquele tempo ainda não existia estrutura de igreja como nós temos hoje. Hoje nós vamos na igreja uma vez no domingo, onde nós temos as campanhas, não aqui, mas igreja no geral. Não existia essa estrutura de igreja somente aos domingos, né, pastor? E eu acho que Paulo, de certa forma, já estava imaginando o que aconteceria depois mais à frente, que chegaria um ponto que os cristãos eles parariam se reunir nas casas, porque lá no princípio dos tempos as igrejas eram nas casas, eles se reuniam, adoravam a Deus em casas. E talvez já imaginando isso, talvez já sabendo que isso poderia acontecer, Paulo fala como eles devem se comportar. Sabe, aqui é um conselho prático de Paulo sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre como viver uma vida que agrada o coração de Deus e uma vida que glorifica o nome dele. Vamos continuar no versículo 21. Diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos erro do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Sabe, quando eu li isso aqui, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai ter novas revelações a cada vez. O Espírito Santo ele consegue sempre nos surpreender com revelações da palavra do Pai. E eu já li isso outras vezes, mas dessa vez eu pude entender que o padrão de qualidade de Deus é muito elevado, sabe, meus amigos? Como eu disse aqui, a regra de Deus é muito elevada, o padrão de Deus é muito alto. Sabe, Jesus não espera que nós, homens e mulheres, sejamos perfeitos. Afinal de contas, Ele nos criou, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe das nossas limitações, das nossas falhas. Ele sabe de todas as nossas fraquezas. Ele não espera homens e mulheres perfeitos.
Mas Ele espera que, mesmo em meio a imperfeições, nós escolhamos estar na mesa do banquete dele todos os dias. E aqui no versículo 21 diz exatamente isso, que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E aqui Paulo está sendo literal no quesito da ceia. Nós não podemos ceiar com o Senhor e ceiar com os demônios. E o contrário já não é verdade, sabe? O diabo ele já não é tão exigente assim. Isso é algo que a gente tem que nos atentar. O diabo ele não é tão exigente, porque o diabo está tranquilão. Que você ceia no domingo com Deus e na segunda ceia com Ele. O diabo está ótimo nisso, a regra dele não é elevada abaixo. Para ele basta isso. Sabe, a gente tem que se pensar para isso. Nós devemos nos policiar quanto a isso. Devemos nos atentar ao padrão de Deus. Precisamos ser dele, unicamente dele, e viver uma vida que glorifica o nome dele. Viver uma vida que glorifica o nome dele é estar na mesa com ele e não aceitar convite para vir outro banquete, por mais aparente que seja, por mais bonito que seja o convite ou a proposta. Mas precisamos cear com ele, beber o cálice com ele, permanecer firmes com ele, somente com ele. Amém? Vamos ler aqui o versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, com motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser de si, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Amém? A partir daqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para aquela igreja de Corinto, sabe? Eu espero que você já tenha um certo nível de maturidade espiritual. Sabe? Para a gente poder viver esses dias de hoje, meus irmãos, a gente precisa ter maturidade espiritual. Nós não podemos mais ser meninos, ser crianças espirituais. Como o próprio apóstolo Paulo diz em suas cartas, que ele considerou enviar um alimento, um estudo mais sólido, mais maçante para uma das igrejas, mas ele não podia, porque aquela igreja ainda não tinha condições de absorver alimento, porque não tinha maturidade. E aqui, a partir do versículo 28, Paulo diz que isso, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E ele considera que nós precisamos ter uma maturidade espiritual para entender o que de fato é lícito, mas não edifica. Sabe, eu vou dar alguns exemplos para você. É lícito a gente ir numa festa, a convite de um amigo? É lícito. Mesmo que esse amigo não seja cristão? Sim, é lícito, não tem problema nisso. Sabe? E se eu estiver naquela festa e as pessoas começarem a fumar na mesa, e eu não fumo e eu não participar daquele hábito, eu não fumar, é lícito eu ficar naquela mesa? É lícito, não tem problema. Mas digamos que eu sou uma pessoa que já tive um vício com cigarro, uma pessoa que já tive um problema parecido. Vai me identificar ficar naquele lugar? Sabe, meus irmãos, não vai me edificar. Eu vou estar dando margem para poder cair naquilo ali. E é o nível de maturidade que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto. Todas as coisas são lícitas, uma questão. Se você de fato estiver firmado em Cristo, meus amigos, todas as coisas são lícitas, afinal de contas, o próprio Cristo, ele tomou a chave da morte. O próprio Cristo. Sabe, a gente teve uma conferência na igreja no Rio de Janeiro, as pessoas elas vão pregar dentro de prostíbulos. Dentro de um lugar onde as pessoas estão se prostituindo, tudo é lícito. Se você tiver consciência de que você consegue estar naquele lugar ali, e está firmado em Cristo, é lícito. Mas tem coisas que não convém. E esse é o conceito do apóstolo Paulo daquela igreja de Corinto. Sabe, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós precisamos ter maturidade para entender isso nesses dias de hoje. Se nós quisermos viver uma vida que glorifica a Deus, se nós quisermos ter uma atitude de glorificar a Deus, nós precisamos entender isso. Caso contrário, nós seremos tolos. Nós seremos todos. Só porque ele é lícito, eu vou participar de tal coisa. Sabendo que aquele ali pode me conduzir a ruína, sabendo que aquele ali pode me fazer entrar na reprovação de Deus. Sabe? Isso parte de um nível maior de espiritualidade, parte de um nível maior de maturidade espiritual, sabe, meus irmãos? E nós precisamos caminhar para esse nível. Sabe? A gente vê as coisas se intensificando, a gente vê as coisas se justificando,
embates, Oriente Médio, alterações climáticas, e tudo isso está apontando para o fim. E nesse fim, a igreja precisa ser uma igreja madura, precisa ser uma igreja que entende a vontade de Deus e que vive para glorificar o nome dele. Sabe? E mais uma vez falando, essas coisas todas vão acontecer no cotidiano, sabe, meus irmãos? No dia a dia, todas essas coisas vão acontecer no domingo. Eu vou glorificar a Deus quando eu comer, quando eu falar, quando eu andar. Eu vou estar lavando o carro, eu vou estar transportando um passageiro, transportando uma carga. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para glorificar a Deus. Como eu disse, esse é um ponto central do capítulo 10 de Coríntios. Tudo que façais para a glória de Deus. Diferente daquele povo, lá em Mateus 24, aquele povo da época de Noé, que precedeu o dilúvio. Eles também faziam tudo isso, eles comiam, eles bebiam, só que eles estavam cheios de si mesmos. Eles não faziam mais aquilo para a glória de Deus. E como eu disse, o momento que a gente para de viver para a glória de Deus é o momento que precede a nossa ruína. Sabe, vamos ler o versículo 29. Versículo 29 diz o seguinte: consciência digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E aqui nesse versículo 29, Paulo está falando acerca dos alimentos, das pessoas que comiam carne naquela época, porque a carne sempre foi usada, o sacrifício a falsos deuses. A gente conhece as histórias bíblicas, a gente sabe que a carne, o sacrifício, o local sempre foi utilizado para isso. Nesse contexto aqui, muitas pessoas usavam carne para poder sacrificar ídolos, sacrificar demônios. E aqui no versículo 29, Paulo está dizendo: consciência digo, não a tua propriamente, mas a consciência de outros. Sabe, meus irmãos, mais ou menos no nível de maturidade, nós precisamos ter a ponto de entender que as aparências importam sim. As aparências importam sim. E eu não estou falando de aparência aqui de modo de se vestir de roupa. As aparências no contexto de se portar, o modo como eles vão se portar e conviver com a sociedade importa sim. E aqui Paulo está dizendo: consciência não a sua própria, mas a de outros. A de outros por quê? Se eu tenho consciência de que algo não vai me fazer tropeçar, mas se eu sei que aquilo pode fazer o outro tropeçar, eu não devo fazer essa coisa, eu não devo fazer tal coisa. Eu não devo ser um motivo de tropeço do meu irmão. Sabe, vocês estão conseguindo entender? Eu não devo ser um motivo de alguém tropeçar e enfraquecer na fé. Sabe, um fato curioso, eu estava conversando com a minha tia esses dias, a gente estava indo para Belo Horizonte, e ela lembrou de um caso que aconteceu com ela. A gente estava falando nesse contexto de igrejas, ela também veio num contexto parecido da gente, de experiências e vivências com a igreja. E ela estava contando um caso de um amigo dela que tinha uma locadora, lá na época do VHS, da fita cassete. E esse amigo dela tinha uma locadora e ele não era crente, ele não era cristão. E um dia o marido dela foi lá mudar um filme com ele, e esse dono da locadora chamou o marido dela no canto e falou assim: Daniel, deixa eu te falar, cara, fulano de tal, ele é pastor lá na igreja de cristão. Aí ele falou assim: ele é pastor lá na igreja. Ele falou assim: cara, é por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não vou na igreja. Ele falou: por quê, cara? Ele falou assim: toda semana ele vem aqui e aluga filmes adultos comigo. Cara, toda semana ele vem e aluga filmes adultos comigo. E sendo bem sincero, é por isso que eu não vou na igreja. Sabe, uma coisa simples para muitos. Mas nós, enquanto cristãos, como eu disse, a régua de Deus é mais elevada, sabe, meus irmãos? O padrão para viver uma vida que glorifica a Deus é um padrão elevado. E aqui Paulo está dizendo isso não pela minha consciência, apesar de que esse caso que eu citei é um pecado e é lógico para a minha consciência, sim, mas pela consciência de outros. Eu não posso ser um motivo das pessoas rejeitarem a Cristo. Sabe, você está falando de minhas atitudes, outras pessoas estão olhando e falam assim: cara, eu não vou para a igreja. Esse cara que está indo para a igreja e fala que você não é Cristo, vive uma vida dessa forma, que não glorifica a Deus, uma vida que não honra a Deus, que não condiz com aquilo que ele prega. Eu não vou para a igreja, não quero esse Deus. Infelizmente é o que muitos pensam, é o que muitos falam. Eu já ouvi várias vezes isso. Então nós precisamos ver uma vida que glorificar a Deus, primeiro porque nós precisamos agradar o nosso Pai, e segundo porque nós precisamos carregar essa identidade, a identidade de filhos. Amém? A gente já está caminhando para o final. Vamos ler o versículo 31, e aqui no versículo 31 a gente finaliza, mais uma vez fazendo um paralelo do nosso dia de hoje. Versículo 31 diz
seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Esse aqui é o ponto principal desse capítulo. Eu gostaria de verdade que vocês guardassem esse versículo no coração de vocês. Nós precisamos nos agarrar essa verdade nesses dias de hoje, porque nós estamos vivendo uma vida, nós estamos vivendo um contexto de sociedade, de mundo, que prega que nós podemos ser o que quisermos, nós podemos ser o que quisermos, está tudo bem, está tudo tranquilo. O importante é ser feliz, né? Assinar o diabo. O importante é essa felicidade, assinar o Satanás. E assim, a gente está vivendo nesse contexto, sabe, meus irmãos? O importante é ser feliz, o importante é fazer o que quiser, sabe? Siga seu coração, sabe? Não cai nessa. Cai nesse nosso coração é enganoso. E aqui o ponto central desse capítulo nos diz: precisamos viver para a glória de Deus. Sabe, nas coisas ordinárias da vida, eu volto a repetir. Aquele povo, ele estava no deserto. Aquele povo, eles não estavam num lugar muito maravilhoso, onde estava tudo propício para acontecer milagres, maravilhas, não. Eles estavam vivendo no deserto. Mas mesmo no deserto, eles vivenciavam milagres, maravilhas de Deus. E é na vida cotidiana que nós vamos honrar a Deus. É no dia a dia, é sem nada aparentemente extraordinário, sem nada aparentemente fantástico. Sabe, são os dias cinzas, somos nas quartas-feiras, a gente tem essa vontade de melhorar. São naqueles dias que a gente não quiser levantar a cama para fazer alguma coisa em casa. Sabe, é naquele dia que alguém pediu um favor e a gente não tiver muita gente de fazer, mas mesmo assim fazer. Sabe, é viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Não é fácil, a gente viu lá 2 milhões de pessoas, 2 entraram na terra, não é fácil, mas é possível. Jesus ele veio para nos mostrar que é possível. E assim, algo que é diferente daquela época para hoje, aquele povo eles estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Eu não estou aqui para pregar o meio da graça, para pregar que nós podemos fazer o que quisermos, não, mas nós vivemos pela graça, nós temos a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que Ele é o nosso advogado fiel junto ao Pai. É possível viver uma vida que glorifica a Deus, sabe, meus irmãos? É possível. Eu acho que a grande jogada do diabo nos dias de hoje, como eu disse, é essa questão de seguir seu coração, seja feliz. E uma outra grande jogada do diabo é aquilo que a gente fala aqui vez ou outra, que é a dicotomia. Dicotomia, por definição, é dizer que uma coisa ela tem 2 significados. Por definição, quer dizer que 2 coisas são diferentes. Por exemplo, a minha vida cristã é diferente da minha vida pessoal. Então, eu acho que esse é um grande trunfo de Satanás nesses dias, é dizer que a nossa vida aqui na igreja é separada da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, e não é. A nossa vida é uma só. E eu tenho base para falar isso, versículo 31 desse capítulo que estamos lendo. Quer comais, quer façais, fazer tudo para a glória de Deus. Poxa, a Bíblia tem como beber, dar-se casamento, coisas normais, mas fazer tudo para a glória de Deus. E o grande trunfo do diabo nesses dias é isso, é falar que a nossa vida na igreja é separada da vida lá fora, não é, meus irmãos. Nosso nível de devoção não se mede no que fazemos no domingo, não se mede no dízimo que nós damos, não se mede nos louvores que nós cantamos, mas se mede na forma como nós nos portamos. Sabe daqui a pouco até o próximo domingo, ou até a próxima quarta-feira, graças a Jesus. Sabe? Paulo ele foi bem explícito: precisamos viver para a glória de Deus. Essa área da igreja, ele fechava de Cristo nesses dias. Nós vamos entender nossos conceitos e nós possamos voltar a fazer para a glória de Deus. Nós precisamos tirar do coração do nosso meio, sabe? Nós vemos que algo que deixou Deus extremamente furioso com aquele povo foi no coração daqueles dias. Quantas vezes a gente está comparando, meus irmãos, sabe? O fato engraçado é que a gente estava em casa lá, a gente estava limpando a pedra da cozinha. Ela falou assim: nossa, mas aqui nessa pedra aqui, limpo, tem poeira nessa pedra de novo. E eu até falei com ela, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, outra época eu não tinha em casa, outra época eu não tinha na pedra para limpar. Então, assim, a gente precisa, sabe, ter os conceitos, a gente precisa ter glorificar a Deus. Sabe, a gente precisa ter esses conceitos. No coração fiel do que deixamos Deus com aquele povo, quantas vezes nós estamos fazendo isso? Sabe, está calor, cara, esse
calor. Tem gente que só pensa que fez calor, já morreu. Então, assim, a gente tem que voltar a fazer tudo para a glória de Deus, vai calor, glória a Deus. Vamos para a igreja do calor mesmo, sabe? Não tinha calor. Não, vai calor, mas vou honrar Deus aqui no meu trabalho, vou fazer com calor, vou agradar a Deus, sabe? Vamos viver, vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer para a glória de Deus. E é algo que, infelizmente, nós estamos vendo que está deixando de acontecer. As pessoas cada vez mais cheias de si mesmo, fazendo as coisas para se autopromover, sem pensar no próximo, sem pensar na glória de Deus. Sabe, como eu disse, as pessoas na época de Noé, elas não receberam o convite de Deus por intermédio de Noé, e por conta da falta de temor, elas faziam tudo aquilo que era comum de fazer, mas elas não tinham temor do Senhor. Então, quando a gente para de viver para a glória de Deus, é o momento que precede a vida do cristão. Sabe, se você puder guardar essa palavra, se deixa no seu coração, viva para a glória de Deus. Sabe, vai ensinar alguém em sua casa, recebe para a glória de Deus. Vai fazer um favor para alguém, faz para a glória de Deus. Vai na igreja, vai para a glória de Deus. Vai fazer um trabalho, vai para a glória de Deus. Vai carregar caixa, vai para a glória de Deus. Vai cortar carne com aquele chato, vai para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, nós somos cristãos e precisamos ser luz nesse mundo. Eu tenho entendido isso, sabe, por mais difícil que seja, às vezes é difícil. Às vezes é difícil ser luz, às vezes é difícil oferecer uma versão melhor diante de algumas situações, algumas coisas, mas nós precisamos viver para a glória de Deus, precisamos ter honrar o nome dele, para que nós não venhamos cair aqui na desaprovação de Deus, assim como aquelas pessoas caíram lá no versículo 5, sabe? Eles viram tudo que viram, eles viram a sandália cresceram nos pés deles, eles viram as roupas cresceram no corpo deles. Pô, gente, imagina você ficar 30 anos, 40 anos com uma sandália com um sapato no seu pé e o negócio crescer no seu pé, cara. Sabe? De manhã cair comida do céu, uma pedra jorrar água. Eles viram tudo o que viram, mas ainda assim caíram na aprovação de Deus. Porque em determinado momento eles começaram a viver de uma forma que não glorificava a Deus. E isso aqui é muito sério, sabe? A gente não pode mais brincar, não que a gente tenha brincado até hoje, sabe? Mas entendo o que eu quero dizer, a gente não tem mais tempo para brincar de sermos cristãos, não temos mais tempo para brincar de honrarmos a Deus, nós precisamos de fato sermos cristãos e viver uma vida que glorifica o nome do Pai. Assim como Cristo viveu uma vida que glorificava o nome do Pai, nós precisamos viver uma vida que glorifica o nome de Cristo. É interessante que lá no capítulo 11 de Coríntios, logo no primeiro versículo, Paulo fala com essas palavras à igreja de Coríntios: sejam os imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a gente conseguir ser imitador de Paulo, ser imitador de Cristo, a gente vai viver uma vida que agrada o coração de Deus, a gente vai viver uma vida que glorifica o nome dele. Amém? Eu vou convidar vocês a colocar de pé no seu lugar. Sabe, meus irmãos, eu sei de verdade que os dias são maus. A gente está inserido aqui nessa terra, nesse contexto, a gente vê as notícias chegando, a gente vê as coisas acontecendo. A gente sabe de tudo que está acontecendo, sabe? E como eu disse, a pregação que eu ia trazer, essa noite é sobre